Nossa mensagem hoje é sobre o Advento, né? Estamos iniciando a nossa série do Advento de Natal. E o tema de hoje é um tema diferente para o Advento, é refeição, né? E nós temos a mesa posta para todos nós. E o nosso principal objetivo no tempo do Advento é pensar como será a volta de Jesus a partir da sua vinda, quando ele nasceu, que é o período do Natal. E eu queria então compartilhar com você essa mensagem, né? Nós não vivemos para comer, mas nós comemos para viver. Nós não vivemos para comer, mas nós comemos para viver. E Jesus disse: venham a mim, né? Este é o meu corpo, dado por amor a vocês. Tomem e comam. Este é o meu sangue, derramado em favor de vocês. Tomem e bebam, né? E o tempo de Advento nos fala dessa vinda de Cristo, assim como a ceia. Toda vez que participamos da ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É o que nós vamos ler no texto bíblico base de hoje, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do 17 ao 34. Todos acharam? Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero falar com vocês sobre uma refeição histórica, da qual eu e você vamos fazer parte hoje. Todo mês nós fazemos parte dessa mesma refeição, que é mais que uma refeição, na verdade, é um estilo de vida de todo aquele que ama Jesus, segue Jesus e anda com Jesus. Na palavra de Deus, olha só que interessante, gente. Nós vamos ver breves histórias alimentares. A primeira que eu trouxe é aquela em que Eva, ela foi levada a se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal pela serpente. E isso mudou para sempre o genoma humano. Entrou dentro de nós algo chamado pecado. E desde então, todo ser humano, do mais velho aos mais novinhos, todos têm esse gene do pecado. Tudo começou numa refeição inapropriada. Ainda em Gênesis, nós vamos ver que Esaú, ele é alimentado por Jacó. Esaú trocou aquilo que ele tinha de mais valioso, que era o direito de primogenitura. Apesar que Esaú e Jacó eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro do ventre da mãe. Então ele era considerado primogênito. E o primogênito seria o único herdeiro do pai. Todos os irmãos teriam que servir o mais velho quando o pai morresse. Esaú não deu atenção devida a essa bênção que ele tinha na sua vida, e ele trocou por um prato de lentilhas. E Jacó, ele também usou um prato de lentilhas para negociar. Meu irmão, você está com fome, eu mato a tua fome, e você mata o meu desejo de ser primogênito, né? Isso que aconteceu. Olha só, ainda sob os efeitos do pecado, né? Daniel e seus amigos é um outro exemplo de refeição na palavra de Deus. Mas aqui a gente já vê algo do que viria a ser a redenção de Deus para todos nós. Eles não quiseram se contaminar com as iguarias do rei, mas eles não jejuaram, ao contrário do que muitos querem fazer a gente crer. Não existe tal coisa como o jejum de Daniel. Eles se alimentavam de legumes, e legume aqui, gente, não é só literalmente legumes, mas tudo aquilo que é próximo das leguminosas, eles se alimentavam daquilo, do fruto da terra, né? E eles enfrentaram muitas tribulações por causa disso. Daniel foi para a cova dos leões, seus amigos foram para uma fornalha ardente, mas em todos esses momentos o Senhor estava com eles, e eles foram mais que vencedores em Cristo Jesus, porque disseram não a uma refeição inadequada. E chegamos à ceia de Jesus, né? Que Paulo descreve aqui no nosso texto,
desde o versículo 23 até o versículo 26, né? E olha só como é a ceia de Jesus, meus irmãos. Jesus, ele pegou um pão, e um pão serviu para todos, igualmente. Faz de conta que eu fiz simetricamente esse partir do pão aqui, né? Mas essa é a ideia. Todos igualmente receberam do mesmo pão, e todos igualmente beberam do mesmo cálice. Todos. Ninguém deixou de participar. Ninguém ficou para trás. Todos eles foram alimentados por Jesus. E ele disse que assim nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor, meus irmãos, é comunitária. A ceia do Senhor nunca foi e nunca será individual. Nunca. Todos comemos e bebemos juntos. Ao longo desses anos é assim que nós temos praticado quando nós participamos da ceia do Senhor. Você já deve ter percebido, todos nós comemos juntos e bebemos juntos. Mais do que um ritual de ceia, este deve ser o estilo de vida de uma igreja, de irmãos e irmãs que amam a Jesus e querem andar com Ele. É isso que Ele está nos ensinando, de sermos vitalmente unidos um ao outro, porque todos nós somos vitalmente unidos a Cristo Jesus. Devemos aprender a viver de uma forma interdependente. Nós precisamos aprender a sermos irmãos, aceitar o pão que o meu irmão me dá, oferecer pão para o meu irmão, muito mais do que pão, oferecer a minha mão, oferecer a minha ajuda, oferecer as minhas orações e aprender a receber toda a ajuda que meu irmão, minha irmã quer me dar, todas as orações que esse irmão, essa irmã levantam em favor de mim. Mas todos nós na dependência total, completa de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Apesar da ceia do Senhor, ela ser uma mudança radical na história das alimentações, né, dos alimentos, do alimentar-se na palavra de Deus, nós estamos agora bem aqui, na ceia dos Coríntios, da igreja de Corinto. E aqui acontece algo que não deveria acontecer. Pode pôr ali no próximo. Como que era a celebração de ceia deles? Paulo parece que faz uma denúncia. Isso que vocês fazem aqui, Coríntios, não é a ceia do Senhor. Vocês estão se afastando daquilo que é o conceito verdadeiro, correto sobre a ceia do Senhor. Por que Paulo fala isso? Paulo ainda fala mais, gente, que cada um parece que participava da ceia de uma forma particular. Alguns tomavam a ceia antecipadamente e outros, quando iam cear, tinha acabado tudo. Eu já participei de muitos almoços comunitários, não só aqui na igreja, mas em outros lugares, em outras igrejas, que às vezes assim, alguns irmãos se servem mais que os outros. Tem ou não tem isso, gente? E são os primeiros, aí voltam, a metade ainda nem começou o primeiro prato, já está lá no segundo prato. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E Paulo está falando assim, olha, essa forma de agir, você está sendo assim, muito independente de toda a igreja. Todos precisam participar igualmente. Esse é o sentido. E naquele tempo,
aconteceu uma coisa que eu sonho um dia vivenciar. A Santa Ceia do Senhor era junto com um almoço, com uma janta. E é por isso que Paulo fala que alguns antecipadamente estavam com fome, já iam se servindo, aí os outros, quando chegavam, já não tinha mais. Deixa eu explicar para você como que é esse negócio de uns chegarem antes que os outros. É que haviam escravos e livres. Os que eram livres, eles não tinham que prestar conta do seu tempo para ninguém. Mas os irmãos que eram escravos, eles precisavam da licença do seu senhor para irem para a igreja. E muitas vezes o serviço na casa desse senhor demorava. E então os que chegavam antes não tinham paciência para esperar os que iam chegar depois. E cada um cuidava de si mesmo. E Paulo está falando para os coríntios: olha, isso aqui é errado. Não é assim que fomos chamados para ser igreja do Senhor. Todos nós precisamos igualmente participar e todos juntos, o mesmo pão, o mesmo vinho, porque assim o Senhor nos chamou. Por isso, Corinto era uma igreja dividida. Por isso você lê no capítulo 3 de Coríntios, que uns preferiam Paulo, outros preferiam outro pregador que era Apolo, outros não preferiam nenhum nem outro, preferiam só Cristo, mas era uma divisão. E onde não há comunhão, sempre vai nascer uma divisão. Era assim que estava aquela igreja. Mas a história não termina aqui, porque nós fazemos parte dessa história. Pode colocar o próximo ali, por favor. Nós fazemos parte dessa história. E nós temos a nossa ceia hoje. E diante de tudo que já vimos nessa breve história das refeições da palavra de Deus, qual capítulo nós temos escrito nessa história? Dos versículos 27 a 34, o apóstolo Paulo, ele diz qual é a forma como nós participamos da ceia do Senhor. E nós vamos chegar a duas conclusões. Pode passar para o próximo. Ele vai chegar a duas conclusões. Ou nós participamos de uma forma comunitária, ou nós participamos de uma forma individualista. E nós temos que cuidar muito, meus irmãos, porque nós vivemos num mundo que nesses dias, ele faz de tudo para sermos individualistas e sermos cada vez menos comunitários. Com o advento da internet, quando veio a pandemia, começamos a mandar mensagens, fazer culto pela internet, cada um na sua casa. Aqueles que tiveram mais dificuldade de sair da casa e voltar para os templos, é porque eles foram seduzidos pela individualidade, entre outras coisas. Olha o conforto que é você ouvir a palavra de Deus sem precisar sair de casa. Olha o conforto que é você ouvir a palavra de Deus, você pode pausar, você pode sair, fazer uma compra no mercado, fazer alguma coisa, depois, em um outro momento você continua, porque ninguém está vendo você, você não está perto de nenhum irmão, nenhuma irmã. E esta fé individualista, meus irmãos, não nos faz crescer, pelo contrário, nos mata. E é isso que Paulo está falando. A igreja de Corinto, ela estava dividida e podia morrer, porque muitos desses irmãos participavam de uma forma indigna da ceia do Senhor. Como nós temos participado da ceia do Senhor? Deixa eu te dar um exemplo de como seria participar indignamente da ceia do Senhor. Eu acho que essa é uma pergunta que muitos de nós sempre fazem. O que significa isso? Eu tenho entendido o seguinte, meus irmãos.
Imagina que eu, estou aqui sentado com vocês no culto de Santa Ceia e vou embora. Domingão todo livre, torcendo para que todo domingo seja de manhã, para que tarde e noite eu possa ter para mim, Aí segunda eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, tudo voltado para mim. Eu não busco a Deus no meu dia a dia. Eu deixo de ter comunhão com Deus no dia a dia. Sabe, aquele tempo precioso do maná, que eu me alimento da palavra de Deus, me alimento na oração, na presença de Deus. E eu vou vivendo a minha vida. Vou tendo as brigas do dia a dia, as confusões. Às vezes eu brigo com a família, às vezes a briga é com o cliente, às vezes a briga é com o patrão, no trânsito. No outro domingo eu estou tão cansado e não tem ceia mesmo, eu não vou. E eu vou me afastando cada vez mais de Deus, eu vou cuidando da minha própria vida até que chega o outro mês, e aí eu venho participar da ceia do Senhor totalmente sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhuma comunhão com o Senhor, sem nenhuma comunhão com os irmãos, porque eu não quero participar da escola dominical, eu não quero participar de um grupo de discipulado, é tudo tão difícil, tão corrido, mas não é que é difícil, é que a sua prioridade nunca foi o Senhor. Mas você vem, ou eu venho aqui no dia de domingo da Santa Ceia e eu participo da Santa Ceia achando que eu posso continuar infinitamente com esta vida. E eu participo indignamente da ceia do Senhor. Meus irmãos, não convém que seja assim. Não convém. Jesus morreu por nós, para nós vivemos para Ele. É algo muito básico da vida cristã. Mas quando saímos de um culto ou de um encontro, passamos a viver para nós mesmos. Não é isso que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E eu faço votos que nenhum de nós participe indignamente da ceia do Senhor. Além do individualismo, isso também é uma marca do individualismo, essa vida separada de Deus. Mas, meus irmãos, eu tenho uma boa notícia. Mesmo que você tenha feito isso até hoje, a participação na ceia do Senhor também pode ser um momento em que eu me arrependa, porque essa é a vontade de Deus, que todos se arrependam, para que ainda hoje, após o culto, eu continue buscando o meu Senhor, para que nessa semana, cada dia, eu busque ter mais e mais comunhão com Deus, fazer mais e mais a vontade dEle, para que no próximo dia de Santa Ceia, eu chegue de uma forma diferente, eu chegue aqui cheio da presença do Senhor, e o Senhor possa se alegrar com a minha participação. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa ceia hoje. E haverá uma última ceia, assim eu chamo, baseada em Apocalipse 22. Na verdade, estará à disposição de nós na árvore da vida. A árvore da vida que dará 12 frutos por mês, todo mês dará um fruto, e o rio de água viva que passa pela árvore da vida e que vem lá do trono de Deus, que é uma descrição que mostra que nós, o tempo todo, estaremos tão perto de Deus, no mesmo ambiente espiritual de Deus, que por Ele seremos alimentados. Lá não teremos mais fome, lá não teremos mais sede, lá não teremos mais dor, nem rancor, porque o Senhor será tudo para nós. Amém, meus irmãos? Então, nós fazemos parte dessa história.
E eu quero convidar você a escrevermos a nossa parte dessa história com a melhor caligrafia, com o melhor coração, com a melhor história possível que nós possamos escrever. Eu possa escrever a minha participação na ceia do Senhor, anunciando que Ele vem, porque isso é o advento, é anunciarmos a volta do Senhor, porque um dia Ele veio, e esse Jesus que veio, eu entreguei a minha vida a Ele. Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, vivo está e virá com poder e grande glória para todos sempre reinar. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Assim, nós vamos caminhar ao longo desse mês, até o culto de Natal. Assim vai ser a nossa série, o Advento e o Tempo. Passado, presente e futuro, reunidos em um só tema, reunidos em nossas vidas, para contemplarmos a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.